Olá a todos, bem-vindos. Vamos continuar nossos estudos diários aqui no Shiurim ao vivo. Hoje o Shiur está sendo o Lirfuat Shlema de Mordechai Baruch Ben Lea, Bezrat Hashem, que ele fique bem em breve. Certo, ontem a gente fez um resumo, um pouquinho comprido talvez, mas um resumo bem geral do primeiro Mamar do Kuzari, e agora a gente vai passar para o segundo. Agora, antes de entrar no segundo e começar a ver o que o Kuzari tem a falar, vamos simplesmente fazer uma akdama, uma pequena introdução para o que vai ser visto aqui. O Kuzari, o livro do Kuzari é dividido em 5 Ma'amarim. A gente fez o primeiro, tem mais 4. Esses 5 Ma'amarim não são por acaso. Quando Rabbi Yehuda Levi escreveu o livro e dividiu ele em 5, ele poderia ter escrito um livro só, uma conversa inteira. Mas ele dividiu em 5 porque ele quis trazer para a gente 5 assuntos diferentes. Como a gente viu ontem, embora ele fale de vários assuntos no meio, durante a conversa, ele vai pulando de um assunto para o outro, no fim ele tem um foco geral para cada um dos Ma'amarim. E esses 5 Ma'amarim, eles são paralelos aos Hamishah Chomshei Torah. Os nossos Hamishah Chomshei Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim, cada um desses Chumashim tem um sentido diferente, tem uma meta diferente. Quando Moshe Rabbeinu dividiu isso em 5, porque a Kadosh Baruch Hu falou para ele dividir em 5, ele tinha uma meta diferente. Então, por exemplo, Sefer Bereshit. Qual é a ideia de Sefer Bereshit? Rashi, logo no primeiro Rashi do Humash, pergunta por que começar daqui. A Torá conta Bereshit, bara Elokim, et ha-shamayim ve'et ha'aretz, ve'ha'aretz hayta tov va'vo ve'choshech al penei tehom, ve'ruach Elokim merachefet al penei hamayim. Rashi pergunta, para que tudo isso? Por que a Torá precisa contar toda a história de Bereshit, criação do mundo, Cain e Hevel, Noach, Mabul, Abraham, Yitzhak, Yaakov? A meta da Torá é trazer para a gente a vontade divina, contar para a gente quais são as mitzvot, o que a Kadosh Baruch Hu espera da pessoa. Então, por que toda essa Akdama, por que toda essa introdução, um livro inteiro, livro de Bereshit, grande parte de Shemot, só contam histórias? Por que é tão importante contar todas essas histórias? Por que a gente não pode pular direto para o Pasuk que diz Chodesh Hazer Lachem Rosh Chodashim, que é a primeira mitzvah que tem na Torá? Por que pular tudo isso? Então, a ideia de Sefer Bereshit, qual é a ideia? A ideia é criar a emuná em HaKadosh Baruch Hu, certo? A gente vai receber as mitzvot depois, mas de quem? Quem é esse? Quem é Deus? De onde ele veio? Quem descobriu ele? Quem se encontrou com ele? Por que, de repente, a gente, o nosso povo, Am Israel, vai lá, Avodat Hashem? De onde? Por que nós? Por que esse Deus? Então, para isso vem Sefer Bereshit. Conta a criação do mundo, conta toda a jornada do mundo, até que a gente chega finalmente em Avraham Avinu, que ele vem e reconhece a Kadosh Baruch Hu, ele conhece Deus, ele recebe a nevoá, a profecia direta de Hashem, e daqui para frente, Avraham Avinu é escolhido. Ele foi escolhido, que dele vai sair o povo judeu, lá para frente. Embora tiveram outras pessoas grandes, mesmo anteriores a ele, por exemplo, Noach, a Torá fala, Noach tzadik tamim naya bedorotav. Noach era alguém justo, alguém correto. O Hanoch viveu antes de Avraham Avinu, mesmo antes do Mabuli, ele virou um anjo, a Kadosh transformou ele num anjo. Então, o que aconteceu? Por que a Torá não foi dada para ele? Tem 2 Hanoch. Por que a Torá não foi dada para ele? Porque justamente Avraham Avinu. O Maral pergunta isso, e ele fala o seguinte, olha, a Torá conta vários shvachim, vários louvores, virtudes de Noach e tal, e a primeira vez que a gente encontra Avraham vindo na Torá é Hashem falando para ele, Lech lecha me'atzecha, vai embora, sai daqui, vai para Eretz Israel, mas por quê? Quem é Avraham Avinu? Tem um pouquinho a família dele, quem é o pai, quem é o avô, mas por que ele? Por que você? Então fala o Maral o seguinte, olha, se a Torá tivesse falado para a gente, eu escolhi Avraham Avinu, porque Avraham Avinu é alguém que faz chesed, é alguém justo, é alguém correto, poderia causar a impressão de que, olha, se você é igual a Avraham Avinu, se você seguir o caminho dele, você faz parte do povo, senão você está fora. Então, fala o Maharal em Netzach Israel, no Perek Yudalef, o Perek mais famoso do livro, provavelmente, fala o Maharal o seguinte, olha, Avraham Avinu foi escolhido porque ele é Avraham Avinu. E os descendentes dele, Yitzhak, Yaakov, esses descendentes que foram escolhidos posteriormente, receberam a brachá de Avraham Avinu, esse é o povo escolhido, querendo ou não, fazendo tudo ou não, esse é o povo escolhido e não tem mudança. Então, o Sefer Bereshit, a função dele é o quê? Mostrar para a gente quem é a Kadosh Baruch Hu, a criação do mundo, tudo o que aconteceu, quem é ele. Depois vem Sefer e a escolha do povo judeu, certo? Através de Avraham Avinu e depois o povo judeu como povo, posteriormente em Sefer Shemot.
O primeiro Maamar do Kuzari, como a gente viu ontem, vem falar principalmente sobre analisar, sobre reconhecer que existe algo por trás do mundo, principalmente na questão do povo judeu, da Neshama Yehudit. Então, o Maamar Rishon, ele é paralelo ao Sefer Bereshit, ele vem fortificar a emuná em Akadosh Baruch Hu, a fé em Deus e a escolha do povo judeu. Segunda parte, segundo Maamar do Kuzari, qual é a função dele? Aqui é paralelo ao Sefer Shmot. Qual a ideia, qual é a função de Sefer Shmot? Shmot conta realmente a escravidão no Egito, a saída do Egito, o recebimento da Torá. Qual é o ponto, qual é a coisa mais importante, mais forte em Sefer Shmot? Justamente isso, o recebimento da Torá, a nevoá. O povo judeu, como um todo, cada um tem uma profecia. Todos eles têm uma profecia, ou seja, uma conexão direta com a Kadosh Baruch Hu, em que eles ouvem Hashem falando com eles. Chazal falam que mesmo uma escrava viu na travessia do Mar Vermelho, mesmo uma escrava viu o que Ezequiel não viu, o que o profeta Ezequiel não viu. O profeta Ezequiel viu coisas incríveis, mas qualquer pessoa que estava lá na saída do Egito, fazia parte do povo judeu, viu mais do que um dos grandes profetas, o profeta de Ezequiel. Então, Sefer Shmot, ele fala principalmente sobre a nevoá, sobre a profecia, sobre essa conexão direta com a Kadosh Baruch Hu, e é o que a gente vai ver principalmente no Maamar Sheni, certo? No Maamar Sheni do Kuzar, ele vai falar bastante sobre a nevoá, quem alcança a nevoá, aonde ela acontece, do que isso depende, qual é a ideia dela. Então, esse principalmente é a nossa intenção agora no Maamar Sheni, explicar a nevoá. Só que como no primeiro Maamar, aqui também no segundo, o Rabi Yehuda Levi vai fazer a gente passar por vários assuntos diferentes, e aos poucos a gente vai formando a ideia da nevoá. Ótimo. Logo no começo do Maamar tem uma pequena introdução, em que o Sefer HaKuzar, ele conta para a gente que o rei de Kuzar, depois da conversa que ele teve com o Chacham Yehudei, ele se converteu. No começo ele se converte sozinho, ele leva um dos conselheiros dele, eles fazem uma pequena conversão escondida, no começo eles não contam para ninguém, e aos poucos eles vão contando para algumas pessoas, para os conselheiros, para as pessoas próximas, até que depois de um tempo ele chega a convencer realmente todo o povo, certo? Precisa ser uma... tem um lado histórico aqui de que realmente o processo da conversão do rei, de todo o povo de Kuzar, ele foi devagar, ele foi passo por passo. Realmente, o rei não pode chegar e falar, olha, todo mundo agora vai virar judeu. Como assim? O povo talvez não quer, o povo não tem interesse. O rei é o rei, mas mandar todo mundo agora largar a religião que eles acreditavam e começar uma religião nova, isso daqui mesmo o rei não tem poder. Então, o processo aqui para o rei conseguir convencer o povo tem que ser aos poucos. Ele primeiro convenceu as pessoas próximas dele, os conselheiros, os sábios de Kuzar. Aos poucos, quando essas pessoas conhecidas e sábias começam a falar do judaísmo, o povo escuta eles, e aí aos poucos eles podem trazer o povo também. Mas a verdade é que essa jornada que o rei passou é a jornada que qualquer um que se converte, ou qualquer pessoa que busca entender o judaísmo, ele passa. Tem que vir devagar, você tem que ir construindo aos poucos seus fundamentos, as bases do judaísmo. Não dá para querer mudar de uma vez só, você tem que mudar aos poucos, devagarzinho, você vai construindo a sua fé, a sua emuná. E a pergunta que surge aqui logo na Akdama é por que Rabi Yehuda Levi já converteu o rei? Seria muito mais interessante se, olha, depois dos 5 Maamarim, em que o Haver contou toda a história do judaísmo, explicou para ele todas as mitzvot, falou para ele sobre o que é a nevoá, explicou tudo para ele, aí o rei fala, uau, gostei muito, vou me converter. Mas logo depois do primeiro Maamar, passamos só 20% do livro, o rei já se converteu, talvez não é verdadeiro. Foi rápido demais. Uma coisa que acontece rápido demais nem sempre é verdadeira. Easy come, easy go, como falam, certo? Muito rápido o rei chegou nisso e muito rápido pode ser que ele vai cair. Pega, por exemplo, o povo judeu. Am Israel saiu do Egito, certo? A gente falou que o Am Israel, quando ele saiu do Egito, todo o povo, eles tiveram uma profecia inimaginável, mais forte do que qualquer um. Logo depois, Ma'amad Sinai, em que eles viram a voz de Akadosh Baruch Hu, eles receberam a Torá diretamente de Hashem, eles faziam o pecado do Hetegel, faziam o pecado do bezerro de ouro. Por quê? Eles subiram muito rápido, eles caíram muito rápido. De repente o rei, logo depois do primeiro Ma'amad, já foi só 20% depois só 20% do livro ele já se converte. Então, o ponto é o seguinte, por que a Rabi Yehuda Levi fez isso? Por que o rei já se converte logo no começo?
Porque tem perguntas que só dá para perguntar quando você está por dentro. Tem perguntas que não dá para fazer quando você está de fora. Se o rei está vendo o judaísmo de fora, ele não entende direito. Ele não sabe o que é. Pede para alguém de fora te explicar o que é o Shabat. Ele vai te descrever o que ele vê por fora. Ele fala, olha, para mim o Shabat o que é? Alguém que não cumpre o Shabat, não faz uma cidade de Shabat em casa com a família. O que é o Shabat? Shabat é um dia em que as pessoas sentam em família para jantar. É isso? Shabat é só isso? Pergunta para alguém o que é o Shabat. Ele vai te falar, olha, Shabat é o dia em que a família se encontra na mesa, e a gente conversa, e a gente canta músicas, e a gente sente a santidade do dia, e ele dá força para continuar a semana, e no meio da semana, o pensamento é, quando vai chegar a Shabat, a gente vai poder aproveitar um pouquinho. De domingo a terça, a gente lembra do Shabat passado, a gente pega a força do Shabat passado, de quarta a sexta, a gente já fica imaginando quando é o próximo. São dois Shabbatot, alguém que olha de fora, alguém que olha de dentro, são duas visões completamente diferentes. Por isso, o Rabi Levi já converte o Kozari, o rei de Kozar, porque tem pessoas que ele vai saber perguntar agora que só dá para perguntar quem está de dentro. De fora fica complicado de realmente entender a resposta. Então, vamos lá. O Melech Kozar, depois que ele é convertido, ele começa a estudar a Torá, certo? Porque a gente falou algumas vezes que a Torá ela é voltada para o povo judeu. A Kadosh Baruch Hu deu a Torá somente para Am Israel, por isso ela é escrita em Lashon HaKodesh, na língua do povo judeu. Ela não é para todo mundo. Ela foi voltada ao povo judeu. Então, consequentemente, é proibido, assim fala a Gemara, é proibido ensinar a Torá para um goi. Então, o Haver, ele respondeu algumas perguntas, mas o estudo direto agora, o estudo claro, vai ser somente depois que o rei de Kozar se converteu. Certo? Não tem nada contra o goi, você pode ajudar ele no que for, mas quando você ensina para ele Torá, você não está ajudando, você está, na verdade, atrapalhando ele. Certo? É igual se alimentar, digamos, alimentar um passarinho com comida de cachorro. Não vai adiantar, você não vai alimentar ele. Então, a Neshama do Goi, a Neshama do Yehudi, cada um ele tem um alimento específico. O alimento do Yehudi, da Neshama Yehudi, tem a Torá. O alimento da Neshama do Goi é outra coisa. Então, ensinar a Torá para um Goi, você, na verdade, vai estar mais atrapalhando do que ajudando. Então, depois que o rei de Kozar se converte, eles começam a estudar a Torá. E aí, o rei de Kozar começa a estudar e ele acha muito estranho. A Torá fala que a Kadosh Baruch Hu tem mão, a Torá fala que a Kadosh Baruch Hu tem olho, a Torá transforma a Kadosh Baruch Hu em um ser humano grande, talvez. Enorme, gigante, forte, poderoso, onipresente, onisciente, o que vocês quiserem. Mas um ser humano, com vontades, com desejos, com ações, com materialismo. Então ele pergunta o Haver, pergunta para o Haver, olha, você me falou muito sobre Arhakat Agshama, que vocês não materializam Deus, mas de repente a Torá está materializando. De repente a gente encontra na Torá falando que a Kadosh Baruch Hu, ele tem corpo, ele tem vontades, ele tem desejos, sentimentos. Como funciona isso? E o Haver fala uma coisa que a gente chegou a ver já um pouco antes, que existem nomes diferentes com os quais a Kadosh Baruch Hu a gente chama Hashem, certo? Cada um desses nomes representa um aspecto diferente, a forma como a gente vê. Daqui a pouco a gente vai chegar nos três exatamente, nas três definições de nomes, ou de adjetivos, ou de substantivos que a gente dá para Kadosh Baruch Hu. Cada um tem uma função diferente, tem três especiais, mas vamos falar um pouquinho o que ele traz aqui no começo sobre nomes de Hashem. A Kadosh Baruch Hu tem nomes diferentes, certo? Eu li uma vez numa introdução para um Tanakh em português, não judaica, uma introdução qualquer, eu estava procurando alguma coisa em português, e o tradutor escreveu lá que Avram Avinu ele era idólatra, porque às vezes ele reza para El Shaddai, e às vezes ele reza para Elohim, e às vezes ele reza vários nomes, vários deuses, aparentemente, mas a gente sabe que não, que todos esses nomes que a gente encontra na Torá, todos nomes para os quais Avraham Avinu faz um korban, faz um misber, são nomes diferentes de Akadosh Baruch Hu. Ele tem vários nomes, Yud-Kei Vav-Kei, Adonai, Elohim, Shaddai. O que são todos esses nomes? Por que Akadosh Baruch Hu ele tem nomes diferentes? Então, cada um desses nomes ele tem uma função. Por exemplo, o Hazar fala o seguinte, o que significa o nome Elohim? O nome Elohim, às vezes na Torá aparece a palavra Elohim, não como voltada para Akadosh Baruch Hu, e sim voltada para juízes, por exemplo. A palavra, o nome de Hashem Elohim representa Midat Adin. Quando a Kadosh Baruch Hu ele está julgando o mundo, quando ele está analisando as coisas preto no branco, sim ou não, sem dar chance, sem dar permissão, sem aceitar erros, aparece o nome de Elohim.
Então, quando está escrito na Torá, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, Akadosh Baruch Hu, ele criou o mundo, fala um Chazal no Midrash, com Midat Adin. Quando ele criou o mundo, ele queria fazer o mundo de Din. Você fez o certo, você é recompensado na hora, você fez o errado, você é castigado na hora. Não tem chance de fazer tshuva, certo? Não tem chance. Ele era um juiz, ele estava julgando o mundo. Então, imagina alguém que lá ainda matou uma pessoa, ele chega para o juiz e fala, olha, eu estou realmente arrependido, e ele chora, ele pede desculpas. O juiz vai falar o quê? Ah, tu vendo que você está arrependido, está liberado? Não, você fez um pecado, você fez uma coisa errada, você vai ser julgado e você vai ter que pagar por isso. Então, Kadosh Baruch Hu criou o mundo com o nome de Elohim, Midat Adin. Mas ele viu que o mundo não conseguia se manter assim. O ser humano, naturalmente, ele não é 8 ou 80, ele tem sempre ali uns errinhos, uma vontade de fazer o certo, mas acaba fazendo o errado. Então, Kadosh Baruch Hu colocou outro nome na criação, o nome de Yud-Kei Vav-Kei. Esse nome representa Rachamim, é um nome de piedade, certo? Shitev HaKadosh Baruch Hu Midat Rachamim Midat Adin. A Kadosh Baruch Hu colocou aqui a Midat de Rachamim, de piedade para o mundo, o que significa que se alguém fez um pecado, Hashem dá para ele uma chance de voltar a fazer tshuva, voltar a pedir desculpas. Então esses são dois nomes, por exemplo. Vamos pegar só mais um interessante para completar hoje. Um dos nomes de Akadosh Baruch Hu que aparece, que ele falava para se revelou dessa forma para Avraham Avinu e para os avós, é o nome de Shakai. As letras Shin, Dalet e depois Yud. O que representa esse nome, Shakai? Sim, assim Hashem fala para Moshe Rabbeinu, Vaera el Avraham, el Tzar Yaakov, Be'el Shaddai, Ushmi Hashem lo nodati lehem. Eu apareci para Avraham, Tzar Yaakov com o nome de Shakai, Shin, depois Dalet, depois Yud, e com o nome de Hashem, o nome que eu estou me revelando para você, para eles eu não apareci. O que é esse nome Shakai? Então presta atenção, que interessante. Qual a gemátria? Não, vamos deixar a gemátria para depois. Um dos números mais interessantes da matemática é o pi, certo? O pi, que é a relação entre o perímetro da circunferência com o diâmetro, certo? A divisão, então, por exemplo, você tem um círculo que ele tem 3 centímetros, não vamos trazer exemplo 3 centímetros, mas a relação entre o perímetro da circunferência com o diâmetro é o valor de π, certo? 3,1415 e aí por diante, sem fim. E sem fim não é por acaso, realmente esse número é sem fim. A ciência chegou à conclusão de que o número de π, ele não tem fim. Ele segue até, não tem ponto e vai números sem fim, sem acabar. Não tem um número final. Você pode continuar fazendo a conta de novo, você não vai chegar em número nenhum. O que representa esse número? Esse número, como a gente falou, ele é a relação entre a circunferência e o diâmetro. Na linguagem da Kabbalah, existe o Olam HaIgulim e o Olam HaYashar. O Olam HaIgulim, o mundo redondo, digamos assim, o mundo dos círculos, é o mundo da natureza. Tudo na natureza é circular. Não existe quadrado, nada na natureza é quadrado. Tudo tem uma forma um pouco mais circular, mais arredondada. O mundo próprio é redondo, mas tudo que você encontra por aí que cresce naturalmente, nada cresce reto, quadrado. O Olam HaYashar, o mundo espiritual, ele é o Olam HaYashar, é o mundo reto, certo? O mundo que ele tem uma forma reta, uma forma correta. Então, o mundo geral, o mundo da natureza, ele é representado pelo círculo, e o mundo espiritual, ele é representado pelo Kav, pela linha reta. Então, quando a gente tem uma conexão entre esses dois, quando a gente tem um relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo material, que seria, na verdade, a relação entre a circunferência e o diâmetro, a gente tem o número de π. Certo? Quando a gente pega o mundo espiritual e conecta ele com o mundo material, a gente encontra o mundo espiritual dentro do mundo material. Se a gente pega o mundo material, que é o círculo, e encontra o lado espiritual, que é o diâmetro dentro dele, com a relação entre esses dois, é o número de π. Qual é o número de π? 3.14, basicamente. Depois tem continuação, 3.14. Esse 3.14, na verdade, é a gemátria da palavra Shaddai. O nome de Akadosh Baruch Hu, Shin, Dalet e depois Yud, é 314. 3.14, 314. Akadosh Baruch Hu se revelou para Avraham Avinu com o nome de Shakai, com esse nome, porque ele promete para ele Eretz Israel, ele promete para ele gerações, falando, olha, você está pedindo Eretz Israel, que é uma coisa natural, uma coisa material, saiba que existe uma Kedushá, saiba que existe uma santidade por trás disso. Esse mundo material, ele é conectado com o mundo espiritual que está mais acima. Quando Hashem aparece para Avraham vindo dessa forma, ensinando ele a conectar o mundo material com o mundo espiritual, que seria o círculo,
com o Yashar, que seria a circunferência, o perímetro, com o diâmetro, ele está falando, olha, existe essa conexão entre esses mundos, e a conexão entre esses mundos, o nome de Hashem é chamado de Shakai, Shin, Dalet e depois Yud, que é a Gematria 314, e no mundo físico, no mundo da matemática, por exemplo, esse valor é o 3.14. Então, 314, 3.14 é um dos nomes em que a Kadosh Baruch Hu aparece nesse mundo. Ou seja, cada nome ele tem um sentido diferente, e esse nome, o nome de Shakai, ele é conectado justamente com a relação entre o mundo natural e o mundo espiritual. Tá bom? Amanhã a gente continua no nosso estudo. Até mais.